É a palavra de Deus que está dizendo: deixe-se encher. Irmão, o diabo não tem educação, não. O diabo, ele pega você e te arrasa, e se ele puder, ele te mata. Não pede licença, não. O diabo não chega e pede para você: ei, eu posso acabar com a tua vida, eu posso destruir teu casamento, eu posso matar o teu filho, teu marido, eu posso acabar com a tua vida financeira. Jamais o diabo vai pedir permissão para você. O que ele vai fazer, se ele tiver acesso, se ele tiver legalidade, se ele tiver liberalidade, ele destrói. O pior é dizer para você que é o pecado quem dá legalidade é o diabo. O pior é eu dizer para você que é você com as suas palavras que abre brecha para o diabo entrar e destruir. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus é tão grande que o diabo não consegue destruir, porque Deus te protege e diz: ainda não toca nele, é meu, é meu, é meu, não toca. Se não fosse isso, irmão, tadinho de nós. Mas para se encher do Espírito, você precisa dar lugar, você precisa deixar se encher. Eu parece que vejo o Espírito querendo encher você, querendo controlar você por completo, mas você precisa dar espaço, você precisa arrancar as tranqueiras do seu coração, jogar fora, para que o Espírito ocupe esse espaço. Como que o Espírito vai ocupar um espaço dentro de você que você encheu de coisa? Encheu de coisas velhas, coisas antigas, mágoas que fazem tantos anos e você não consegue se dispor disso. Projetos falidos que não vão dar em nada, mas você não consegue se dispor disso. A partir do momento que você abre mão dessas coisas, você está abrindo espaço para que o Espírito possa entrar, meu irmão. Aleluia. Então, meu irmão, primeira coisa que eu preciso dizer para você: existe uma condenação. Existe uma condenação e ela é séria. O mundo aí fora está condenado. Todo mundo que não entregou a vida para Jesus já está condenado. Não é que vai talvez ser condenado, não, já está. Mas aonde você tirou isso, irmão? João 3:18. Quem crê nele é Jesus. Quem crê nele não é condenado. Não tem nenhuma condenação em quem crê em Jesus. Mas quem não crê, já está condenado. Não é que vai ser. Não é que no juízo vão julgar e ver se pode ou não. Aqui está dizendo: já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ruim de ouvir essa palavra, mas é verdade. Aquele que não entrega a vida para Jesus, aquele que ama a obra da carne, aquele que se entrega aos prazeres mundanos, já está condenado. Há esperança para ele? O dia que ele entregar-se a Jesus, aí há esperança. Mas enquanto permanecer na paixão da carne, está condenado. O problema é, eles rejeitam a Cristo. O próximo versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Resumindo, eles querem permanecer nas trevas. Eles querem permanecer nas trevas. Por quê? Porque as suas obras, os seus feitos são maus. E eles temem que se eles se aproximarem de Jesus, que é a luz, que é a verdade, que é o verbo de Deus, que é a palavra, quando eles se aproximarem de Jesus, a luz de Jesus vai trazer à tona as suas obras. E eles querem que essas obras permaneçam ocultas, permaneçam escondidas. Deixa eu te falar uma coisa muito séria: o pecado só se resolve de uma maneira, confrontando com a luz a verdade. Não tem outro jeito. Se você pecou, o único jeito é expor esse pecado a Jesus, para que Ele possa resolver o problema. Tem gente que peca e esconde debaixo do tapete, e pensa: não, ninguém sabe, ninguém vai saber. Haverá um dia em que os segredos dos homens virão todos à tona.
tudo será descoberto, aquilo que foi escondido a 7 chaves. E existe um versículo da Bíblia que diz: será gritado dos telhados, todo mundo vai saber, não tem para onde esconder. Então, os homens carnais, os homens mundanos, os ímpios, os filhos de Belial, os que são arrastados pela carnalidade e pelas trevas, eles não querem Jesus. Não, tira esse Jesus daqui, leva esse Jesus para longe, porque esse Jesus vai mostrar nossas obras, e nós não queremos esse confronto, nós não queremos ser confrontados, nós não queremos. Irmão, todo crente de verdade, ele não se sente mal quando uma palavra de Deus, estou falando palavra de Deus, não estou falando palavra de homem, quando uma palavra de Deus confronta ele não se sente mal. Você sabe por que ele não se sente mal? Porque ele é filho de Deus e ele quer melhorar diante de Deus. Então o pecado só se resolve com confrontamento. Quando ele é confrontado, ele é chamado a melhorar, ele é desafiado a melhorar, a ser melhor dia após dia. E o cristão, ele deve melhorar dia após dia, porque perfeição só mesmo depois que Cristo arrebatar a igreja. Enquanto estiver aqui, nós vamos melhorando. Podemos ficar bem parecido com Jesus, mas ainda precisa que alguém diga para a gente: ei, irmão, muda um pouco, você não está bom nessa área, precisa ser, essa parte sua precisa ser mudada. A gente precisa de confronto. Então, o crente verdadeiro, ele não tem problema nenhum em confronto, mas o filho das trevas não quer ser confrontado. Se você quiser um problema, chega em alguém que está em pecado e diz: ei, você não pode fazer isso. Ele vai dizer: vai cuidar da tua vida, rapaz, que da minha cuido eu. Isso é problema meu, não é problema seu. Agora o filho de Deus não tem problema com isso, não. A causa da condenação: o pecado trouxe morte. Gênesis capítulo 3, o versículo 6 também diz: disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Já o versículo 6 diz que a Eva tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu também. Então houve pecado, mas Deus já havia alertado: quando comerem, morrereis. E passaram a morrer daí por diante. O que aconteceu em primeiro plano? Morte espiritual. A partir dali, eles foram lançados fora do jardim do Éden, e a conexão direta, aquela linha de Deus na sua vida foi perdida, foram cortados, morreram espiritualmente, a vida espiritual foi cortada, e eles foram lançados à terra, lançados para viver. E mais ainda, a morte física, que não aconteceu instantaneamente, mas já passou a existir a partir daquele momento. O versículo de número 19 diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto é pó, e do pó você vai tornar. A morte física passou a domar os homens. Aí você nasce e a tua jornada é para a morte. A partir do dia que nasceu, já está caminhando para a morte, não tem o que se fazer. Por quê? Porque o pecado deu essa sentença. Não tem para onde fugir. O homem, a partir daí, começou a sentir dores, cansaço, sofrimento, envelhecimento e morte. Envelhecimento é uma coisa boa por um lado, mas que digam as pessoas de mais idade, não é nada bom por outro lado. Há um sofrimento muito grande com a idade. Aquilo que você fazia sem titubear, agora você pensa 10 vezes antes, porque pode ser que não dê certo o resultado final. A sua mente imaginou uma coisa, mas o seu corpo já não tem aquele vigor de antes para fazer. Então, isso é causa do pecado, irmão. Você sabe por que eu estou dizendo? No céu não existe velho. Não existe velho lá. Um velhinho, por exemplo, morreu uma pessoa de 96 anos. Quando ela ressuscitar em Cristo, você acha que ela vai ressuscitar um velhinho de 96 anos? Não, ela vai ressuscitar uma pessoa com todo o vigor, porque lá não existe morte, não existe velhice, não existe cansaço, não existe tristeza, não existe nenhum tipo de dor ou sofrimento. Irmãos, eu já chego lá. A lei que foi criada para orientar o homem
ela não foi obedecida. Não foi obedecida. A lei não foi criada para punir, para condenar, ela foi para orientar, para ensinar os mandamentos de Deus. Romanos capítulo de número 7, um pouquinho atrás do que nós lamos, versículo 12: assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Não tem nada de errado com a lei está certa, quem está errado é nós. Versículo 16: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei é boa, a lei é santa, a lei é justa, a lei é agradável, a lei é espiritual, a lei é de Deus, foi o próprio Deus que mandou. O problema é eu não consigo cumprir a lei. Mais uma, versículo 23: mas vejo dos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está dizendo, existe a lei de Deus e eu amo ela, eu acho ela perfeita, mas eu não consigo cumprir porque existe a lei do pecado dentro de mim, que me encerra, que me impede de cumprir aquilo que eu quero fazer. A minha natureza carnal não deixa eu fazer o que eu quero fazer. Irmão, você peca. Você que é crente, você que é cristão, você peca também. Mas você peca não por voluntariedade, porque quer pecar. Você peca porque a sua carne te arrasta, te puxa, te leva a pecar. Todo mundo peca, mas há uns que pecam por prazer e outros que erram porque a carne é fraca, disse Jesus. Ela arrasta, ela leva. Mas existe solução? Já chego lá, existe. O pecado, diz a Bíblia, o pecado gera morte. Tiago 1,15 diz: havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. O pecado só dá em morte, irmão. Só dá em morte. Não peque, porque não compensa. Só dá em morte. Pecado só gera morte. Somos todos devedores à carne. Uma coisa que eu ouvi e eu achei interessante: o homem foi criado do pó da terra. O homem foi criado do pó da terra. Deus fez do barro, criou o homem. E a Bíblia diz que Deus soprou o espírito de vida nas narinas do homem e o homem passou a ser alma vivente. Agora note bem, aquilo que Deus colocou dentro do homem é o espírito. E esse espírito veio de Deus e vai voltar para Deus. Só que esse espírito, ele todo tempo se volta para Deus, ele quer as coisas de Deus. O espírito não quer o mundo, não quer a carne, não quer a prostituição, não quer a avareza, não quer pecado. Mas a carne, que foi criada da terra, que veio da terra, só se volta para as coisas da terra, não se volta para as coisas de cima. A carne se volta para as coisas da terra, mas o espírito se volta para as coisas de Deus, irmão. Por isso que a Bíblia diz: sejamos, pois, espirituais. Porque se você for espiritual, o que vai acontecer? O teu espírito é que vai mandar na sua alma e vai reger o seu corpo. Agora, se você for carnal, o teu espírito é abafado e quem manda em você não é o seu espírito, mas a sua carne. Ela é que manda na sua alma e manda no seu corpo. Vamos lá. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Sabe aquela conversa, diz: se o teu coração está mandando, vai e faz. Irmão, esse negócio de coração aí, teve muita gente que se deu mal, hein? Já fizeram até uma música: agora aguenta, coração. Mandou, né? A pessoa obedeceu, fez, e agora? Agora aguenta. Não ouça a voz do teu coração, irmão. Se for para ouvir, ouça a voz de Deus. Ouça a palavra de Deus. Sintoniza no céu, irmão. Para de ouvir a voz do teu coração. Porque o teu coração, diz a Bíblia, enganoso é o coração. Enganoso. O coração engana. O coração diz para você: vai por este caminho que vai dar tudo certo. E você vai confiando no coração. E quando você chega no final, são caminhos de perdição eterna. Não vai pelo coração, vai pela palavra de Deus. A natureza carnal, ela domina o homem.
domina. A natureza carnal, ela toma conta. Você passa a ser escravo da carne. Olha bem o que Paulo diz: de maneira que agora já não sou o que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, esse faço. O mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Você acaba fazendo o que o pecado está mandando você fazer. A sua carne quer fazer e faz e manda. Esta é a condenação. A condenação é esta. O mundo está condenado, porque é regido pelas paixões da carne, é regido pelas obras das trevas, é regido pela sua natureza carnal e não pelo Espírito de Deus. Esta é a condenação. A natureza carnal domina o homem e vai levar ele para o inferno. Não só isso. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 3, 11 e 12? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só, não há um sequer. Imagina, todos estão extraviados, todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram, todos deixaram de buscar a Deus, todos se extraviaram. São todos pecadores e todos dignos de morte e de inferno e de morte eterna. Se extraviou, se acabou, irmão, todos. Será que haveria solução? Isaías 59, versículo 1 e 2, olha que maravilha, Deus se revelando. A mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida, o braço de Deus, ó, todo poderoso, como sempre foi. A mão de Deus está estendida, está pronta a te pegar. O ouvido do Senhor não está tampado, está bem aberto. Se você gritar, salva-me, você nem terminou a frase, ele já está lá te ouvindo. Ele já ouve o pensamento do coração. O Senhor está pronto a salvar. Mas aí o versículo de número 2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pense num Deus amoroso, um Deus pronto a salvar, pronto a resolver todos os teus problemas. Mas note bem, uma barreira na sua frente: pecado, condenação. Não há como traspassar, não há como chegar. Aí parece que está tudo perdido. Parece que não tem jeito. Tem uma frase interessante que diz assim, ó: o pecado afastar-me-á da Bíblia. Quanto mais a pessoa peca, menos interesse ele tem na Bíblia. Mas a Bíblia afastar-me-á do pecado. Quanto mais você lê Bíblia, quanto mais você conhece Bíblia, quanto mais você ouve Bíblia, menos interesse em pecar você tem. Eu vou dar um exemplo para você. Começa a ler bastante a Bíblia, começa a estudar a Bíblia, ouvir a palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer? Quando alguém contar qualquer historinha meia suja para você, você vai sentir assim um repune na sua alma, um nojo. Parece que aquela coisa não combina. Quando você vê alguém em bebedeira, em festa, em farra, você olha para aquilo e você fala: isso não me agrada, eu sinto nojo dessas coisas. Agora, se você não estuda a Bíblia, mesmo estando dentro da igreja, você passa na frente do bar e fica pensando: puxa, se eu não fosse crente eu dava uma chegadinha ali, né? Como disse o irmão, uma vez teve um problema na igreja, o irmão arregaçando as mangas, querendo bater no outro, dizendo: tem hora que atrapalha ser crente, viu? Queria bater no outro de qualquer jeito. Que tipo de cristão é esse? Que sente prazer no pecado, sente desejo de pecar. Se você gosta da palavra de Deus, se você procura conhecer o Senhor, você sente nojo, desprezo pelo pecado. Não te agrada, porque o Espírito de Deus que habita em você não quer que você peque. Ele quer que você glorifique o Deus vivo e poderoso. Aleluia. Segunda parte da mensagem: cumprindo a pena.
Existe uma pena para esta condenação. Está condenado? Vai cumprir a pena. Veja bem, a palavra que traduz no nossa Bíblia condenação é uma palavra grega, katakrima. Não sei falar, olha, irmão, eu falo mais ou menos o português, me enrolo tudo para falar o meu próprio idioma. Imagine grego. Mas foi o que eu escrevi aqui, katakrima. Essa palavra, ela não significa realmente condenação. Essa palavra, o que ela realmente significa é a punição que se segue à sentença. Ou seja, o que você vai ter que fazer, trabalho forçado. Que aqui no Brasil, a pessoa que é sentenciada, ela desfruta de uma pensão para a família, um lugarzinho sossegado para ficar, e está tranquilo. O preso não sofre muito aqui no Brasil, ainda que muitos discordem de mim, porque quem já puxou uma cadeia sabe que sofre sim. Só que, antigamente, ou em outros países, irmão, quando você era preso, quando você era condenado, você ia quebrar pedra, irmão. Você ia nos serviços mais terríveis, lugares que ninguém queria trabalhar, vai o preso trabalhar, porque está preso, não tem liberdade, é escravo, ele vai fazer o que a gente mandar. Antigamente era assim que funcionava, uma pessoa era presa, ela tinha que fazer serviço para pagar a pena. Então, o que o versículo está dizendo é, portanto agora, você não precisa prestar serviço ao diabo mais, para pagar a sua pena pelo pecado. Não precisa. Mas aqueles que estão no mundo, eles fazem exatamente o que o diabo determina. Sabe o que a Bíblia diz? Romanos capítulo 7, versículo 14. A Bíblia Viva diz: a lei então é boa, e a dificuldade não está com ela e sim comigo, pois estou vendido a escravidão, com o pecado como meu dono. Essa é a tradução da Bíblia Viva. O pecado passa a ser dono da pessoa e a pessoa se torna escrava do pecado. Que pena terrível. Você não tem direito a desfrutar da sua própria vida, porque o pecado é que toma conta de você. Você queria ser um bom pai de família, mas só que o pecado pegou você e disse: não, você não vai ser um pai de família, você vai ser um alcoólatra, você vai ser um beberrão, você vai ficar de boteco em boteco, batendo cabeça, sofrendo, enquanto a tua mulher chora em casa, enquanto teus filhos olham para você e sentem tristeza e dissabor. Você quer melhorar de vida, mas não consegue, porque as drogas pegam e dizem: não, 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 nós queremos você aqui, queremos destruir a sua vida, queremos destruir a sua família, e você tenta se levantar, mas a prostituição diz: não, 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 vem cá, agora é comigo, e vai destruindo a sua vida. Você tenta ficar, mas a vaidade diz: negativo, você é meu, você faz o que eu mando. O pecado domina e você é escravo. Pronto. Você até queria mudar de vida, mas não consegue. Você sabia? Grava bem o que eu vou dizer. Com as suas próprias forças, você nunca vai conseguir mudar de vida. Nunca. Você nunca vai chegar a agradar a Deus. Não, não vai. Você precisa de uma ação que vem de Deus. A Bíblia, a mensagem, no versículo de número 1, diz assim, ó: uma nuvem escura e depressiva. A pessoa que se tornou escrava do pecado, ela é totalmente dominada pelas trevas. Ela está condenada, ela não tem. Essa é a pena da condenação. É o que ela está sofrendo, é uma pena. A natureza humana é pecaminosa. A Bíblia diz: está ligada com a morte. A inclinação da carne é morte. Não só isso. Versículo 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A pessoa se torna inimiga de Deus. Quando a pessoa diz com a boca que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude, que Deus lhe pague, que Deus tenha misericórdia, diz com a boca, aquilo não é nada ouvido. Por quê? Porque ela é inimiga de Deus. A palavra Deus para ela é uma palavra amena. Mesmo depois que você serve a Deus,
você tem duas coisas que você não escapa por causa do pecado. Primeiro é a morte física. O crente, ele vai morrer igual a pessoa do mundo que morre, o crente também vai um dia morrer, a não ser que o arrebatamento aconteça antes. Se o arrebatamento da igreja acontecer antes, então ele não vai provar da morte, porque será transformado e irá direto a encontrar com o Senhor nos ares. Mas se não acontecer o arrebatamento, ele também virá a falecer, porque é consequência do pecado. Existe uma outra pena que o crente enfrenta. Ó, irmão, seria tão maravilhoso se o dia que você aceitasse Jesus, o Espírito Santo tomasse conta por completo do seu coração, e a natureza velha, aquela natureza de pecado, a natureza carnal, fosse sufocada, calada e enterrada. Agora ela não pode mais fazer nada, agora ela está amarrada lá no profundo, e é só a natureza espiritual que manda. Que maravilha seria, irmão. A gente não ia pecar mais, a gente ia estar cheio de Deus. Todos, quando a gente se reunisse, era Deus puro no lugar. Só que não, a gente continua com aquela natureza velha dentro de nós. O que faz a diferença é o quanto da natureza velha ainda manda em você, e o quanto da natureza de Deus colocada dentro de você está comandando. É isso que faz a diferença. Existem pessoas que se entregam para Jesus de uma maneira tão forte que em poucos dias, irmão, ela está cheia de poder. Quando você toca nela, você já recebe um milagre. Quando ela fala uma palavra, você olha e fala: você sabe da minha vida. É porque Deus tomou conta dela, está regindo ela de um jeito que é tremendo. Agora tem gente que não se deixa dominar. O Espírito Santo está tentando pegar, está tentando mudar a vida, mas ele se bloqueia. O Espírito Santo tenta, mas ele sai. Não, Senhor. O Espírito quer, mas ele não deixa. Amados, é uma guerra. Isso também é consequência da condenação que o pecado trouxe. Mas graças a Deus, que a palavra do Senhor diz que nós podemos viver em liberdade. Nós podemos. A dor, sofrimento, envelhecimento e morte física serão aniquiladas. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 22: assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele pode morrer, pode ser estraçalhado, despedaçado, jogado no mar, queimado, pode fazer o que quiser. Quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, esse crente vai ser vivificado. A vida de Deus vai estar por completo dentro dele, e o corpo, que outrora era um corpo sofrido, vai ser aniquilado a morte e sofrimento, e aquele corpo vai ser um corpo incorruptível. Versículo 26, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Mas também a Bíblia diz, no versículo de número 54, e quando isto que é corruptível, esse corpo que é corruptível, essa mente que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, que é o poder de Deus total, e isto que é mortal, que dia após dia caminha para a morte, se revestir da imortalidade, nunca mais vai morrer, sofrer, ter qualquer tipo de doença. Então se cumprirá. As pessoas querem aqui, não é ali, desse jeito, não você, não. O Espírito do Senhor não é assim. O Espírito age com liberdade, e quanto mais Espírito, mais liberdade. Aonde está o Espírito? Aí a liberdade. Nós temos que deixar o Espírito mandar. Se nós não deixamos o Espírito habitar em nós, dominar as nossas vidas, conduzir os nossos passos, as nossas decisões, nós vamos fatalmente se tornando escravos, mais escravos. E se a gente não acordar logo, daqui a pouco a gente é escravo de novo. Oh Deus, pagaste um preço tão alto para nos deixar livres, e queremos agora nos tornar de novo escravos de nossos próprios
pensamentos, de nossas próprias ideias, de nossas próprias vaidades e ilusões. Não. Que isso não aconteça comigo, que isso não aconteça com você, mas que sejamos totalmente livres, dia após dia mais livres em Deus, mais libertos, mais livres. Antigamente a igreja fazia campanha de libertação, irmão. Sabe por quê? Porque existia muita gente lá fora que precisava de libertação, mas a igreja já era liberta, entende? Aí fazia a campanha de libertação para libertar os perdidos, as pessoas perdidas vinham para a igreja para ser liberta. Agora muitas vezes a igreja fazer campanha de libertação é para libertar os próprios crentes que estão presos. Que Deus tenha pena de nós, que Deus tenha misericórdia. Eu me lembro de uma experiência onde o pastor chamou um homem de Deus muito usado no ministério da cura, e quando foi no culto, irmão, era Jesus curando, Jesus curando, Jesus curando, e algumas pessoas que não serviam a Deus foram ao culto, mas acontece que no final do culto, os crentes estavam tudo lá na frente para receber o milagre, e as pessoas que não serviam a Deus estavam no banco. Aí o pastor deu uma... Os crentes estão tudo doentes, e as pessoas que vieram aqui para ter uma experiência com Deus estão sadias. Teve que fazer uma reunião. Falou, irmão, não sei, isso não pode se repetir. A igreja tem que ser curada. A igreja precisa ser curada. Se você não entregou a sua vida para Jesus de verdade, e o Espírito Santo de Deus passou a morar dentro de você, todo o seu passado, pecado cometido, foi apagado. Não existe mais. Mas, irmão, e se de repente, depois que eu vim para Jesus, eu cometi pecado? Bem-vindo ao clube. Todos pecamos, mas só que o sangue de Jesus nos redime, não só dos pecados passados, mas durante toda a sua vida. Porque para você, cada dia é um dia, para Deus, todos os dias são um só. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, João, o discípulo amado, disse: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Procurem não pecar. Mas se alguém pecar, temos um advogado. E eu gosto que está com A maiúsculo para dizer, o advogado é o advogado, não é um que perde causa, não. É o advogado, Jesus Cristo, o justo. Cada vez que você cometer uma infração, qualquer coisa involuntária, você não precisa se preocupar com isso, irmão. Não fique temeroso. A gente tem um problema muito sério. Eu tenho, não sei você. Mas quando a gente fala uma coisa que a gente pensa, nossa, o que eu falei deve ter ofendido a Deus. Ou a gente faz algo que você na hora você pensa, eu não devia ter feito isso, eu entristeci a Deus com isso. Quando a gente dobra os joelhos para orar, a gente vai orar pensando assim, será que Deus não está olhando para mim com um olhar de reprovação? Será que Deus não está bravo comigo porque eu fiz aquilo ou porque falei aquilo? Irmão, se Deus fosse ficar bravo com você por cada vez que você fizesse algo de errado, não adiantava nem orar mais, irmão. Toda vez que você orasse, você não seria ouvido, porque nós somos pecadores de natureza. Então não deixa o diabo te enganar com a sua ideia, não. Quando você dobrar os seus joelhos para orar, você entra e fala com o seu pai e diz, pai, eu peco porque a minha natureza, o senhor sabe, né, me corrompe, mas eu não quero pecar, eu só quero te amar, eu quero te servir, quero te adorar, então me perdoa pelos pecados cometidos, porque eu tenho muito para conversar contigo e não quero que fique me interrompendo, e no mesmo momento você é perdoado. Mas e se eu não confessar, pastor, se eu esquecer de falar na oração? Irmão, o advogado já advogou a sua causa, você já está perdoado, você está perdoado, toda a sua vida já está perdoada. Mas, ouça o conselho de João, não pequeis, procure não pecar, porque o pecado gera morte, sempre gera morte. Tudo que você semeia, a Bíblia diz lá em Gálatas, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Todo pecado tem consequência. Então, não peca, porque isso vai ter consequência.
Mas não se preocupe com a culpa, porque a Bíblia está dizendo claramente: nenhuma condenação pesa contra a tua vida, nada. Pode orar com liberdade, pode andar de cabeça erguida, nenhuma condenação pesa sobre a tua vida, nada. O diabo não pode chegar diante de Deus e falar assim: ele é meu, não pode. Sabe por que não pode? Não é porque você é bom, se fosse por isso ele levava, mas é porque Jesus é bom, irmão. Jesus é perfeito, Jesus é santo, ele cumpriu a sua justiça. Você é pecador, mas Jesus não é pecador. Então o diabo não pode condenar você, porque Jesus já pagou pela sua vida. Você não é do diabo, você é de Deus, e ele não pode te acusar, ele não pode te destruir, ele não pode te condenar. Existe tanto hino errado nos nossos dias. Desce, Espírito Santo. O Espírito está dentro do camarada e está mandando: desce, desce. Hoje o Espírito Santo de Deus vai descer. Mas só se você ainda não é crente, irmão. Porque se você já é crente em Cristo, Jesus disse: eu e o Pai viremos e faremos morada dentro dele. O Espírito Santo não foi chamado para vir à terra e fazer visitinhas a crente. Hoje ele vai dar um toque nesse, hoje ele vai visitar aquele. Não, o Espírito Santo veio para morar dentro de você, para habitar dentro de você. E então o Espírito Santo habitando dentro de você, ele não só habita na hora do culto, só agora, irmão, nesse domingo que você veio à igreja, o Espírito está aqui com você. Não, quando você sair por aquelas portas e continuar a sua vida, o Espírito continua com você. Por isso que a Bíblia está dizendo: nenhuma condenação há. Por quê? Porque em todo lugar onde ele estiver, o Espírito de Deus está dentro dele, regendo a vida dele. Aonde ele vai, o Espírito está com ele. Ele senta, o Espírito está lá. Ele levanta, o Espírito está com ele. Ele viaja e o Espírito vai com ele. Quando alguém diz para você: vai com Deus, irmão, você pode dizer: é lógico, capaz que eu vou deixar o Espírito aqui, está comigo, onde eu vou ele vai. O Espírito mora em você. Por isso não há nenhuma condenação. Para mim ir para o encerramento da mensagem, porque já é 9h20. A lei é espiritual. Todos os mandamentos de Deus são espirituais. O homem não é. O homem é carnal. O que a lei faz é apontar o pecado e, consequentemente, vai gerar a sentença, que é a morte. Porém, Cristo, ele é superior à lei. Romanos capítulo 8, versículo 3. O que era impossível à lei não podia salvar ninguém. Ela só podia apontar o pecado e condenar. Visto como estava enferma pela carne, a lei é boa, mas a carne é péssima. A carne não consegue cumprir. Deus enviando o seu filho, que maravilha, não é você que procurou ser salvo, é o próprio Deus que disse: eu vou enviar meu filho e vou salvar ele. Deus enviando seu filho em semelhança da carne, ou seja, ele veio em carne. A carne que nós não conseguíamos cumprir a lei, ele veio nesta mesma carne. E o que ele fez? Ele cumpriu a lei. E pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ele condenou o pecado. Hebreus capítulo 7, versículo 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi fiador. Jesus é superior à lei. Jesus está acima da lei. Jesus está acima de todas essas coisas. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, anular, abolir, destruir, acabar com ela. Eu vim cumprir. E cumpriu. Então entenda de uma vez, irmão, você não precisa cumprir a lei para ser salvo. É claro que os mandamentos de Deus são bons, devem ser observados, mas o que você precisa fazer é ter Cristo no seu coração, é ter o Espírito Santo dominando a sua vida, porque é o Espírito de Deus dentro de você, a salvação em Cristo é que vai te conduzir ao céu, e não porque você: estou cumprindo as leis. Não está cumprindo, você está tentando, se esforçando, mas não está conseguindo. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Consequentemente, aqueles que estão em Cristo, não pesa nem sobre eles nenhuma condenação. Nenhuma.
Não existe nada que te condene, nenhum tipo de condenação, se a sua vida está em Cristo Jesus, se o Espírito de Deus habita dentro de você. Se coloque de pé para nós orarmos. A minha intenção hoje aqui é dizer para você que você não precisa mais ter uma tristeza dentro de você, pensando: pai, eu pequei. Pai, eu pequei. Tira isso, tira esse sentimento de culpa de dentro de você. Coloque dentro de você um sentimento de gratidão a Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Se dependesse de mim, eu estava perdido. Mas o Senhor é bom, hein? O Senhor é bom, é isso que você precisa entender. Não existe condenação mais para a tua vida. Todos os teus pecados foram aniquilados na cruz de Cristo. Você está salvo, você está livre. Você é livre para viver a sua vida de cabeça erguida, servindo a Deus com toda alegria no seu coração. Você está livre, 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 irmão, livre. Não existe nenhuma condenação, não existe mais nada. O Senhor disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Deus de poder, Deus de maravilha, nós te amamos, Senhor, porque Tu és fiel e a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra foi ministrada, dirigida pela vontade do Senhor aos corações que nesta noite, Senhor, estão dentro do templo, e outros, Senhor Deus, que estão sendo alcançados pela internet. Em nome de Jesus, meu Deus, se cada vida que ouviu essa palavra deu crédito, Senhor, à pregação, em nome de Jesus, que os seus pecados sejam totalmente apagados de vez, que eles não fiquem mais aprisionados pelo medo da culpa, pelo medo do tormento, pelo medo do inferno, do lago de fogo, do sofrimento, meu Deus, mas que eles sejam livres para viver uma vida contigo, uma vida, Senhor Deus, frutificando a graça do Senhor, o poder do Evangelho do Senhor, que como um espelho eles reflitam mais e mais a glória do Senhor, a glória do Evangelho, a glória da transformação, da salvação que a cruz efetuou. Em nome de Jesus, Pai, glorificado seja ainda mais o Teu nome. Amém, Jesus. Eu volto a palavra ao pastor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.